Onde anda o golpista de Orlando? Onde anda o vujão de Orlando? Hein? O que ele anda a fazer? Vamos lá, vai. Aquele que se homiciado em Orlando, vai. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, participou ontem à noite do primeiro evento público desde que deixou o Brasil, foi para os Estados Unidos, e ele afirmou, Reinaldo, que o governo Lula não vai durar muito tempo, né? Bolsonaro, no entanto, não explicou o porquê, não deu mais detalhes sobre por que disse isso. O ex-presidente também voltou a questionar o resultado eleitoral, anunciou que vai ficar mais um tempinho em território americano e disse que houve injustiça em alguns processos dos ataques aos poderes em 8 de janeiro. Bolsonaro, como eu disse, falou a apoiadores ontem à noite no centro de eventos em Orlando, né? Um evento organizado pelo chamado grupo Yes Brasil USA, né? A gente falou desse evento chamado Grande Encontro com Jair Bolsonaro. Ingressos que variavam entre $10, a entrada comum, a $50, a entrada VIP. Sobre o 8 de janeiro, Jair Bolsonaro afirmou o seguinte, aspas, o que aconteceu no dia 8 de janeiro não é a nossa direita, não é o nosso povo. O pessoal tem que ter consciência do que está fazendo. Mas tem muita gente sendo injustiçada lá. Aquilo não é terrorismo, pela nossa legislação. Então tem que ser individualizadas as condutas e cada um pagar pelo que fez. Ele nem disse individualizada, as condutas até você está acrescentando generosamente, né? Ele falou porque ele ouviu falar, ele não sabe direito nem o que ele está falando. Agora, isso aqui é uma tentativa, obviamente, de se livrar de questões judiciais, né? Para dizer assim, não apoiei aquilo, como se o silêncio dele não fosse um apoio, né? Como se ele não vivesse prometendo que ia acontecer alguma coisa, o que o Braga Neto também fez, né? Como se a saída, a fuga do dia 30 não tenha sido uma tentativa de esperteza, porque afinal de contas, algo ia acontecer, não é? Quem estava na palestra? Na plateia estava Alan dos Santos, aquele blogueiro bolsonarista foragido da justiça brasileira que vive nos Estados Unidos. Ele que é investigado em inquéritos no Supremo Tribunal Federal sobre fake news, sobre atos antidemocráticos e a respeito de milícias digitais e que tem um mandado de prisão preventiva decretado em outubro de 2021, ou seja, quase 1 ano e meio de prisão preventiva decretada. Ele também, que foi um dos 66 indiciados no relatório final da CPI da Covid, apontado como propagador de fake news prejudiciais no combate à pandemia, o bolsonarista foi enquadrado no relatório por incitação ao crime. Alan dos Santos estava sentado no meio do público e fez uma série de postagens nas redes sociais. Vale lembrar que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, já pediu a inclusão do nome de Alan dos Santos na lista de procurados pela Interpol, mas isso ainda não aconteceu. Olha, é uma vergonha, né? E ele fez, inclusive, alusões ao Alan, um presidente fora do seu país, antevê que haverá deposição de um governo legitimamente eleito sem dizer a razão. E depois afirma que não teve nada a ver, não é a nossa direita que faz isso. Não, aquela direita obedecia a quem? A quê? A quais orientações? A quais palavras de ordem? Não é? E confraterniza com o sujeito que tem contas a prestar à justiça brasileira, justamente por agressões à democracia. Houvesse alguma dúvida do que pretende Jair Bolsonaro, não há mais. E aí, cumpre indagar, né, se o próprio governo americano deveria mantê-lo lá. Que ele tem um outro evento marcado. Qual é o outro evento marcado? Marcado para essa semana ainda, Reinaldo. Jair Bolsonaro será a atração principal de um encontro da extrema-direita americana chamado de Power of the People, né? Poder do Povo, numa tradução livre. Palestra que será realizada em Miami, organizada pelo grupo chamado Turning Point USA, cujo fundador é o americano Charlie Kirk, que é investigado pela invasão ao Capitólio, né? Segundo os jornais do país, Kirk teria atuado em 2 frentes nesse ataque ao Capitólio, no financiamento e também no incentivo aos vândalos pelas redes sociais. Charlie Kirk publicou, aliás, uma mensagem recente anunciando esse evento com Bolsonaro nas redes. Escreveu o seguinte, aspas, o Brasil se tornou um campo de batalha fundamental no confronto global entre o poder do povo e a tirania de uma máquina globalista corrupta.
Fecha aspas. Outro detalhe, Reinaldo, esse encontro da extrema-direita na sexta será realizado no luxuoso resort Trump National Doral, Miami, que, como o nome indica, pertence ao Donald Trump. Olha, aí hoje nós ouvimos discursos em defesa da democracia, né, da independência dos poderes e tal. Discurso muito firme da Rosa Weber, dizendo que todos os responsáveis serão punidos pela invasão dos 3 poderes. E a declaração de amor do Augusto Aras, né, que deve dizer para a democracia, como diz para a amada, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Essas coisas não podem ficar no campo da retórica. Sim, os invasores do Capitólio nos Estados Unidos têm que ser severamente punidos, isso é lá com eles. Está em curso. Os invasores dos 3 poderes no Brasil têm que ser severamente punidos, isso é com a gente, aqui. E aqueles que por ação e omissão colaboraram para que isso acontecesse também. Foi a impunidade de Jair Bolsonaro, garantida pela Procuradoria-Geral da República, infelizmente, que se negou até mesmo a oferecer, a pedir abertura de inquérito, quando o presidente flagrantemente agredia as instituições, lembrando sempre que se não houvesse a concordância da Câmara, Bob Furuia Voglio Bene, processos contra ele não prosperariam, mas pelo menos a Procuradoria diria: sinal vermelho, você avançou o seu papel, está aqui, não é? Ao menos fazer isso. Não houve isso, ao contrário, manifestações notoriamente, notavelmente, escancaradamente delinquentes do presidente da República foram toleradas pela PGR. E nós chegamos aonde chegamos. Portanto, né, mais uma vez, nós temos aqui uma evidência de que o presidente Jair Bolsonaro conspira contra a ordem democrática, seja a ordem democrática no Brasil, seja, o que é incrível, a ordem democrática nos Estados Unidos, país em que ele está com um visto de turista, participando de um evento de um sujeito investigado por promover a invasão do Capitólio. Se essas coisas passarem impunes pela justiça brasileira, nós teremos novas invasões da Praça dos Três Poderes. Esse negócio, isso nunca mais, que seja nunca mais. Mas só será nunca mais se tomarmos as devidas providências, inclusive as legais, para que seja de fato nunca mais. É isso aí.